Olá, boa tarde, meus amores, boa tarde. Como é que vocês estão? Tô chegando aqui. Vamos lá. Oi, Malu, seja bem-vinda. Esperando o povo chegar por aqui. Esperando o Instagram notificar o pessoal. Olá. Vamos chamar o povinho para live de hoje. Vamos chamar o povo para nossa live. Oi, Joyce, tudo bem, gente? Vamos chamar o pessoal para a live? Vamos lá? Chamar o pessoal para a live. Chamando todo mundo para a live. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Rude. Boa tarde, todo mundo. Olha, hoje vamos ter uma live fantástica e o nome da live é O Pai, a força para o mundo e a conexão com o masculino. Por que é tão importante tomar o Pai? O Pai, a força para o mundo e a conexão com o masculino, a conexão com o mundo externo. É sobre isso a nossa live de hoje. Se eu fosse você, eu ficava até o final, porque a gente vai construir aqui juntos uma ideia fantástica. Então vai chamar os amigos para virem aqui, para entender o que é o Pai, no conceito que a gente fala, no conceito sistêmico. A gente não fala o pai, só o nosso pai. A gente fala o pai, o masculino, o pai, os homens desta família, o pai ancestral. Então, quando a gente fala de pai, a gente fala de algo muito mais profundo. Seja bem-vindo, a Gra já chega com os corações, que maravilha, como pode melhorar. Então, quando a gente fala de pai, a força do mundo, para o mundo, a força do masculino, é que pai é o mundo. E a gente está falando aqui de pai ancestral, não é só sobre o nosso pai. É o pai, é o avô, é o bisavô, tataravô e todos eles. Então a força do masculino na nossa vida, e porque é tão difícil quando a gente ir para o mundo, a gente ir para a vida, a gente ir com força para o mundo, quando a gente não tomou a energia de pai. Quando a gente não tomou a energia do masculino. E as pessoas não entendem quando a gente fala isso, né? As pessoas acham que é o nosso pai apenas e que a gente precisa realmente estar lá convivendo com o nosso pai, o dia a dia. Não é sobre isso, gente. O negócio é bem mais profundo. Então, meus amores, hoje a gente vai falar da importância de tomar o pai na nossa alma. E para quem não me conhece, eu sou Solange Baroncelli, eu sou terapeuta há mais de 20 anos, sou fisioterapeuta de formação e eu te mostro porque os relacionamentos são a chave para destravar toda a sua vida. Então eu falo sobre todos os relacionamentos, não só relacionamento familiar e de homem e mulher. Eu falo principalmente do relacionamento com Deus e consigo mesma. Esse relacionamento com Deus e consigo mesma, com o seu sagrado e consigo mesma, é a fonte que nutre os outros relações. Então, para que todas as relações estejam bem na sua vida, para que você se relacione de forma saudável, você precisa ter um excelente relacionamento com o sagrado, com Deus,
com a fonte e um fantástico relacionamento com você, um relacionamento de autoestima, de amor próprio, onde você perceba o seu alto valor. Então é sobre tudo isso que a gente fala no nosso canal, e hoje a gente vai estar falando sobre o pai, a força para o mundo e a conexão com o masculino, a conexão com a força, não é? E para que você se relacione bem com tudo nessa vida, gente, é importantíssimo que você se relacione bem com o sagrado e consigo mesmo. Isso aí é a base de tudo. Então, por que que as pessoas muitas vezes não conseguem ir para a vida? Porque elas têm essa conexão com o sagrado e consigo mesma, vamos dizer, desconectado. E aí a gente se conecta com o outro, coloca o outro em primeiro lugar na nossa vida, ao invés de colocar o sagrado em primeiro lugar na nossa vida, ao invés de colocar a fonte, ao invés de colocar a sua conexão com o divino em primeiro lugar na nossa frente. Então, essa fonte é de onde viemos e é onde tudo começou. Então, tudo começou lá na fonte. E na vida, como tudo começou? Tudo começou com os nossos pais. Aqui na vida, tudo começou com os nossos pais. Então a nossa origem é como nós tivemos os dias dos pais no último domingo. Hoje nós vamos falar de qual é a importância de tomar o pai na alma. Mas como eu falei no início dessa live, não é sobre o meu pai apenas. É o pai, o masculino, o pai, o mundo externo, o pai, a força para o mundo, não é? Então, quando eu não tenho força para o mundo, é porque eu não tomei a energia masculina, eu não tomei a energia do pai. E aqui, gente, eu já deixo muito claro que independente se você convive com o teu pai, se você se dá bem com ele, se você o conheceu, se você não o conheceu, se ele está morto, se ele morreu, se ele não morreu, tomar pai na alma é necessário para a sua vida. Então fica comigo aqui até o final para que eu possa explicar isso a você. Eu digo uma coisa que pode parecer feio que eu vou dizer, mas não é feio não. Nem que seja por inteligência. Tome pai e mãe na alma. Porque quando a gente toma pai e mãe na alma, nossa vida tem outra pegada, ok? Hoje nós vamos falar sobre pai, hoje nós vamos falar sobre o masculino no mundo que se expressa através da ação, da proteção e da provisão. Então, pai é ação, proteção e provisão. É o masculino, essas são as ações do masculino no mundo. Não é? Então, no dia a dia, essa energia se manifesta na capacidade da gente tomar decisões objetivas na nossa vida, enfrentar desafios, criar segurança. Então, quando a gente não toma os nossos pais na alma, a gente não consegue tomar decisões, a gente não consegue se posicionar, a gente não consegue ter determinação, força para a vida. E no trabalho, como é que é tomar pai no trabalho? Quando a gente toma essa energia masculina em nós, na nossa alma, ele impulsiona a nossa liderança, a inovação, a resiliência. Olha como é importante tomar pai todas as áreas da nossa vida, elas vão ser afetadas quando a gente toma pai na alma. Então, nas finanças, promove disciplina, planejamento, assegurando a sua estabilidade. É isso que o masculino faz, o masculino planeja, né? Por que a gente, por exemplo, quando a gente tem o pai na alma, a gente é planejador, porque assim, quando a gente tem o masculino forte dentro de nós, a gente planeja, porque o masculino, ele precisa estar planejado, ele precisa saber lidar com finanças, porque ele que vai dar este suporte para o feminino, não é? Então nós temos o pai e a mãe dentro de nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. E onde nós conhecemos o masculino e nos conectamos com ele é no nosso pai. É lá que a gente aprende a se conectar com o masculino.
Então é através do pai que a gente se conecta com o masculino. Então a força do pai simboliza a coragem de encarar o desconhecido. Olha que legal. E a responsabilidade de prover. Então, quando a gente tá de bem com todas essas forças, a gente pode acolher e pode atrair para nossa vida homens bem postados no masculino. Homens que possam estar neste lugar de prover, de conduzir, de liderar. Homens que realmente vão estar fazendo no masculino. Mas se a gente está despolarizada, a gente não consegue. Por isso que é tão importante nós tomarmos o nosso pai. Porque quando nós tomamos o nosso pai, nós temos essa força do mundo externo dentro de nós. Então nós podemos traçar uma relação com um líder que age com clareza, um pai que garante a segurança da família, é um empreendedor que transforma desafios em oportunidades com determinação. Só eu não tive isso, pois é por isso que nós tomamos, porque nós somos 50% de cada um, nós somos yin e yang, não é? Então, quando nós não temos isso bem definido, a gente não tem essa força, a gente não tem essa força de ir para o mundo. Então, o feminino, ele nutre, ele imagina, ele cria, ele sustenta, cuida, embeleza. Mas o masculino é a estrutura que dá forma à realidade, criando caminhos de crescimento e proteção. Olha que interessante. E quando a gente não tem pai na nossa alma, a gente fica se sentindo inseguro, com medo, perdido. Então, o que acontece quando a ausência de pai está aqui? Quem aqui pode me dizer? Quem sentiu a ausência de pai ou sente ainda a ausência de pai e tem dificuldade de ir para o mundo externo aqui? Eu ou ninguém? Ninguém tem dificuldade com o pai? Tá todo mundo bem resolvido? Nath, eu, aham. Dificuldade de ir para o mundo externo. Dificuldade de tomar o pai. Como é? Aham. É isso. A ausência de pai pode criar uma ferida emocional muito profunda. A Bruna também, olha lá. Bruna chegou agora e nós estamos falando, Bruna, da ausência de pai na alma, a dificuldade que traz, olha lá, o Frederico, eu também. Dificuldade de ter todas essas coisas que a ausência de pai causam, né? A Gra, olha lá. Todo mundo que tem dificuldade, eu também, eu tive muita dificuldade com meu pai, de entender que o meu pai era quem era e como era. E, gente, eu só fui pro mundo quando eu comecei a crescer realmente, quando eu tomei meu pai e minha mãe na alma. Enquanto eu não fiz isso, não. E, gente, uma coisa que é muito louco mesmo, é como se fosse, eu vou falar isso 10 vezes nessa live, é como se fosse remédio, você tem que tomar 3 vezes por dia, de manhã, na hora do almoço e à tarde, entendeu? Você para e toma, depois eu vou explicar de que maneira, né? Então, como se manifesta a falta do pai? Com falta de confiança, insegurança, medo do fracasso. Quem nunca? Insegurança, desconfiança, medo do fracasso. Isso aí quando a gente não toma pai ou masculino. Quando nós não temos uma boa referência de masculino, ou quando a gente ainda não entendeu a força do masculino, a gente fica nesse looping de falta de confiança, de insegurança, de medo de fracassar. A gente fica procrastinando. Procrastinação é falta de masculino, é falta de pai na alma. Quem aqui já se sentiu travado? Já sentiu que estudou muita coisa e quando vai pôr em prática, não vê resultado, ou seja, não consegue colocar em prática? Quem aqui, gente? Faz um monte de curso, faz tudo, mas na hora de pôr em prática, na hora de ver o negócio acontecer, a coisa não acontece. Falta de masculino, falta de pai na alma. Eu todinha. Gi, adoro.
Então, quando a gente tem essa dificuldade de pai, Jesus, olha aí, não é sobre o nosso pai, eu falo, nem que seja por ser inteligente, gente, tome o pai, tome o masculino. Por quê? Porque senão você vai ter, sabe, estuda, prática não tem. Cadê a prática da coisa? Né? Não vê o resultado. Por quê? Porque só fica com medo de fracassar. Fica com medo de fazer. Não faz. Fazer, ação é do masculino. Ah, meu Deus! E pai é masculino, né? Daí decide se dedicar mais, compra 1000 cursos, lê 1000 coisas, mas ainda não consegue pôr em prática. O que é isso? É que a gente fica lá presa, aonde? Aonde que a gente fica presa? Na adolescente, né? Uma eterna estudante. Que é uma loucura isso, mas parece um looping infinito de agora vai, mas não vai. Agora dá, mas não deu. E não deu de novo. Fecha um compromisso achando que vai entregar, que vai dar conta e se desespera porque não consegue. Aí fica horas, dias a fio debruçado sobre o que tem que fazer e não consegue, porque fica esgotada, frustrada, culpada e nunca sai do jeito que você quer. Aí você começa a procrastinar, ter ansiedade quando tem tarefas mais longas, projetos, burocracias para resolver, porque não é prática, falta ser prático. Falta ir para o mundo externo com força, falta a prática do masculino, a ação. Olha lá. E aí é como se você ainda esperasse que alguém resolvesse por você. Não é? E quem que a gente está esperando? Por que ainda a gente espera? O que vocês acham que a gente está esperando? Por que a gente faz dessa maneira? Vocês acham que a gente está esperando o quê? A gente está esperando que o nosso pai venha resolver por nós. Tem uma frase que o Euler fala, do Corpo Explica, que é assim: toda demora nos resultados mostra uma espera nas relações. Então eu ainda estou infantilizada, eu ainda estou adolescente, eu ainda espero que o meu pai venha resolver por mim. Por quê? Porque eu achei que meu pai não fez direito, porque eu achei que meu pai não fez certo, porque eu achei que meu pai foi ausente, porque eu achei que meu pai não estava ali quando eu precisei, porque eu achei que meu pai casou com outra mulher e foi embora. Então, quando eu acho tudo isso, eu não tomo pai, porque eu ainda julgo o pai. E é uma loucura, mas a gente só é liberado para o pai pela mãe. E muitos de nós têm mães que têm questões muito sérias com os nossos pais. Muito sérias. Entendeu? E aí nós entramos no meio dessa história. Porque o pai, o seu pai não é o marido da sua mãe. O marido da sua mãe é o marido da sua mãe. E as questões deles lá é as questões deles. O seu pai é outra pessoa. Ele é seu pai. Então, seu pai não é o marido da sua mãe, você entende isso? O marido da sua mãe está em outra hierarquia, o casal é outra coisa. Esse marido da sua mãe, que causa todas as dificuldades que você tem com o seu pai. Pois é, olha lá, quando a Nayeli fala tadinho do meu pai, ela diminui o pai dela. Quando ela fala tadinho do meu pai, ela diminui o pai dela, não é? Não é tadinho, é um pai maravilhoso, é o pai que tá tudo certo. Ele pode ter faltado, mas ele é o pai certo para você, Nayeli. Então, quando você fala tadinho, você se sente maior que ele. E quando você se sente maior que ele, você está em arrogância sistêmica. Ou seja, você arroga para você questões que são do seu pai.
Então, essa é a questão. Por quê? Porque a nossa mãe pode achar que o nosso pai é pouco. E aí, quando a nossa mãe acha que o marido dela é pouco, nós vamos lá fazer pelo marido dela. E aí a gente é impedido de tomar o nosso pai. Olha que loucura. Isso, Nayeli! Não vou mais falar que tive um pai maravilhoso mesmo, recebi muito amor, vivemos um grande amor, viu? Não tem nada que falar que é tadinho, limitado. Nossa, um pai querido, amoroso, um 10 na vida. Como pode melhorar? Agora, se é limitado, não é limitado, tá tudo certo. É o que ele sabia e era o que era importante naquele momento. Não precisava mais daquilo. Aí chega a hora que você fica revoltada, né? Como que não consegue fazer andar coisas simples na sua vida. E que você já estudou a respeito, teoricamente é só fazer. Só que aí, vai fazer como se não tomou o pai? Boa tarde, Célia. Dá uma ânsia, uma angústia de fazer, mas não consegue. Venha, Nayeli, venha, Nayeli, vem com Juarez. Hoje tem grupo. Aproveita e vem. Então, como é fazer pelo marido da minha mãe? Pois é, quando a minha mãe acha que o marido dela é pouco, eu saio do meu lugar de filha e vou lá me meter na vida do casal e vou fazer pelo meu pai na vida da minha mãe, porque ela acha que o marido dela é pouco. E aí eu não posso tomar o meu pai do jeitinho que ele é, e fico igual a Nayeli ali, ó. O que a Nayeli falou? Tadinho do meu pai, tão querido, mas... Será que essa não era a concepção da mãe dela? E aí ela entrou lá no meio, porque assim, é o que eu falo, o pai dela não é... Boa tarde, tudo bem? Você é de Curitiba? Sim, sou de Curitiba, Elaine. E você, meu amor, é da onde? Então, meus amores, isso ocorre porque sem a presença do pai lá na infância, a criança muitas vezes não desenvolve uma base sólida de alto valor e segurança. Então, quando você não toma pai lá, aí a vida complica para você, porque o masculino não está fortalecido em você. Aí você vai para a vida esgotada, fazendo a qualquer preço. Elaiá. Mas segundo Bert Hellinger, que é o pai das constelações, a ausência de pai na vida da pessoa pode dificultar a construção de alto valor. E aí não é sobre meu pai mais, aí é sobre mim. Olha como que é. A dificuldade de ter o meu pai lá dificulta meu alto valor, minha autoestima. Pois o pai aí... ele é visto como uma figura aí que ajuda o indivíduo a se lançar no mundo e enfrentar desafios externos. Então, o pai, nesse contexto que eu estou dando hoje, que é a força do masculino, ele vai te ajudar internamente a ter força para ir para o mundo. Se você não toma pai ou fica que nem a Niele falando coitadinho dele, você não tem essa força para ir para o mundo. Pois é, olha lá a Célia. A Célia diz que se culpa muito por ter dado um pai irresponsável para a filha dela. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Célia? É o pai certo para ele, para ela. Se não fosse esse cara, a sua filha não seria quem é. Então agradeça o homem que ele é. Honre o homem que ele é e a filha que ele te deu. Porque 50% da sua filha é ele. 50% da sua filha é você, Célia. E quando você exclui ele, você exclui 50% da sua filha, que é o pai dela. E isso deixa ela enfraquecida frente ao mundo.
Que maravilha, né, Nayeli? Que bom que você gostou. Então, para de dizer que o pai é fraco. Para de dizer que o pai da filha é irresponsável. Tá tudo certo. É o pai certo para ela. É o pai certo para mim. É o pai certo para eu. Porque assim, ó, quando você diz que o pai dela é responsável, ela não vai poder tomar o pai. E aí, ela não tomando o pai, ela não vai para a vida com a força. E aí, ela vai repetir a sua história, Célia. Vamos fazer essas meninas tudo. Você não estava aqui, mas eu vou te falar uma coisa. Os filhos só vão para os pais quando a mãe libera. Os filhos só vão para o pai quando a mãe libera. Então, Célia, libera essa menina para tomar esse pai. E não é assim, viver de tititi. É tomar o pai. É o pai certo para ela. Filho, teu pai é assim mesmo. Tem problema, é o pai certo para você. A mãe agradece, porque se não fosse ele, eu não teria você que é maravilhosa. E 50% de você é ele. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Entende isso? Quando você faz isso como mãe, gente, é imperdível. A sua filha, ela vai tomar o pai de qualquer forma e ela não vai repetir a sua história. Tem que fazer mesmo, Elaine. Tem que fazer mesmo, tá? Aí você tem força para ir para a vida, aí a filha dela vai ter força para ir para a vida. Pois é, então, Regina, é bem isso mesmo. As mães da gente não gostam da gente, por quê? Deixa eu te explicar. Porque elas excluíram o companheiro delas, o nosso pai. Olha lá, Célia, Regina, veja lá. Então, a mãe não gosta do pai, não é? E daí? E daí nós vamos fazer por esses pais, porque toda exclusão exige compensação. Alguém vai compensar essa exclusão que a mãe fez. Quem vai compensar? O filho. E depois a mãe, a própria mãe que excluiu o pai, ela não vai aceitar porque a filha é muito parecida com o pai. Mas por que é muito parecida com o pai? Porque você está no lugar dele. E sua filha, Regina, se você não fizer diferente, ela vai ficar igualzinho o pai dela. Por que ela vai ficar igualzinho o pai dela? Porque ela vai fazer por ele. Porque ele está excluído e toda exclusão exige compensação. E aí vai repetir a sua história. Olha lá. Mas você é igualzinha mesmo, Ju. Sabe? Pega isso de um bom lado. Quando ela falava, sou mesmo, mãe, porque 50% de mim sou você, 50% de mim sou meu pai. Quando você falar isso, Ju, você já toma a força do masculino e tem força para ir pro mundo. Porque a gente precisa começar a aceitar esses pais do jeitinho que eles são. Quando a gente diz não pro pai que a gente teve, sua autoestima fica no lixo, seu alto valor fica no lixo. Por quê? Imagina a mãe falar pra Ju ali, ser igualzinho seu pai, depreciando ela. Olha o valor e a autoestima dela onde que vai. Ao invés de você ouvir ela falar assim, falar, o teu problema com o pai é teu. 50% de mim sou sim o papai. 50% de mim sou você. Claro que eu vou ser parecida com ele. Tá tudo certo. Ah, eu também tô amando essa live, Malu. Tô amando essa live. Então, por outro lado, a mãe é responsável por esse vínculo inicial e pela segurança emocional interna. Então, a ausência de pai impacta mais na capacidade de agir no mundo, sabe? Então, a capacidade de agir no mundo, de se valorizar nos contextos, é de pai. Elaine, recomendo também o pacote da Sol, constelações mais consultoria. É isso mesmo, a consultoria é fantástica, né? Está sendo maravilhoso, um monte de gente transformada aqui, né? Enquanto a mãe influencia a sensação de pertencimento e autoaceitação da gente na vida adulta, o pai é essa força que eu vou pro mundo e que eu realizo as coisas.
Veja só que loucura, né, gente? Então, na vida adulta, essas feridas aparecem nos relacionamentos. Vai lá, Ju, tem esse problema lá de querer excluir o pai, porque a mãe dela fala que ela é igualzinho o pai, mas 50% dela é o pai dela. Vai mudar como? Tranquilo. Aí fala assim, tá tudo certo. Porque senão os relacionamentos seus vão ser iguaizinhos o da sua mãe. Igual da Regina, igual o filho da Regina, a filha da Regina. E você vê que a gente não tem filhos homens, tem filhas mulheres. Por quê? Para validar a crença. Meu Deus. A vida, gente, ela é feita para nós. Por quê? Porque nós temos um sistema de crença, nós temos uma programação. E aí, para mim é de um jeito, para a Regina é de outro, para Malu é de outro. Então, por quê? Porque eu tenho meu sistema de crença e tudo que acontece da minha vida é para validar ele. Então, Ju, se a tua vida tem que validar um sistema de crença, olha lá, a Ju falou, aham. E se tem que validar um sistema de crença de que homem não presta, de que homem não é legal, você vai atrair um homem igualzinho seu pai. Pensa. Então, onde a pessoa pode ter dificuldade em confiar e sentir-se segura? Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com o que você atrai para você. Então, por isso que eu falo, nem que seja por inteligência, tome esse pai, tome essa mãe e vá para a vida fortalecida. Chega de ficar sofrendo. Por exemplo, no trabalho. Você não tomou pai, não tem masculino aí, forte para ir para a vida. Então a insegurança pode levar à procrastinação, o medo de expor a novos desafios, aí você é aquela que nunca se expõe, tem uma autoestima baixa, falta de confiança. Aí você tem uma sensação de inadequação, sabe? No trabalho, nunca tá bom o suficiente. Aí, cara, você não tem realização profissional, nem pessoal. Você só atrai embuste para sua vida, porque o masculino para você é ruim. É ruim igual quem? Seu pai. Pode POC, né? Pelo amor. Então não precisa ser assim, meus amores. Não precisa ser desse jeito. Por que que a gente então vai para o mundo externo inseguro, incapaz, se sentindo mal? Sabe? Se sentindo diminuído, uma baixa estima danada. Porque não tomou o pai, porque você ainda está esperando que esse pai venha resolver a vida para você. Ele não vai vir. Cara, ele não vai vir. Você tem que tomar ele. Ó, todas as críticas que minha mãe faz a respeito do meu pai, sou eu quem ouço, por estar mais próxima dela. Ju, vou te falar uma coisa, tá? Então você para de ouvir as críticas. A minha mãe fazia isso. Eu falei, ó, ele é teu marido, meu pai. Ele é teu marido, meu pai. Não fala mal do meu pai na minha frente. Se quiser falar mal do seu marido, fala para outra pessoa, mas não fala mal do meu pai. Se meu pai fosse vir falar mal de você, eu não ia deixar, mãe. Se meu pai fosse vir falar mal de você aqui, eu não ia deixar. Então não fala mal do pai também. Não é para defender o pai, não é para nada, é porque 50% de você é o seu pai. 50% de você é sua mãe, mas a sua evolução. Então quando você exclui isso, você tá ferrado. Olha lá, o Juarez falando que procrastina muito, é uma luta diária para finalizar tarefas. Juarez, falta de pai na alma, querido. Falta de masculino, masculino que realiza, masculino que faz, masculino que provê, masculino que vai lá e ó, foco. Isso é do masculino. Se a gente tá sem toda essa coisa, força de execução, masculino. Força de ir pro mundo, masculino. Sabe? Desafios, enfrentar desafios, masculino. Nós temos o masculino e o feminino, mas enquanto a gente toma nossa mãe, se o menino é filhinho da mamãe, não tomou pai. Se o rapaz, se o homem é filhinho da mamãe, não tomou pai. E se a menina fica entre a relação do pai e da mãe, ou do marido e da mulher, que o pai, ó, vou falar uma coisa pra vocês de novo, pra quem não tava aqui. O marido da sua mãe, Ju, não é o seu pai.
Marido da sua mãe é o problema da sua mãe. Seu pai é seu pai. Entendeu? Faz sentido pra vocês, gente? Fala assim, sim, faz muito sentido. Obrigado pelas palminhas, tá? Faz muito sentido. Por quê? Porque a mãe, quando fala, ela fala do marido dela. E nós, quando falamos, que nem a Ju falou, nós falamos do nosso pai. É totalmente diferente. Né, Flávia? Deu para entender? O marido da nossa mãe não é o nosso pai. Tem homem que é um péssimo pai, um péssimo marido, mas é um excelente pai. Tem homem que é horrível de marido, mas é um bom pai. Entendem, gente? Olha só. Ai, só, mas ele é mau pai e ele é mau marido. Cara, se isso aí pode ter muito a ver com a relação deles. E você está no meio dessa relação. Muitas vezes você nem viu seu pai ainda como pai. Você sempre viu ele como marido da sua mãe. Como pode melhorar? Viu como é que é? Então, seu pai foi ausente, sempre trabalhando fora, era uma visita em casa. Então, Juarez, vou te dizer uma coisa. Esse homem foi o provedor desta família. Este homem proveu vocês. Este homem foi o cara que saiu para buscar o sustento fora, enquanto a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Como que vocês acham que eram lá no tempo das cavernas? Os homens saíam para buscar alimento. Podia morrer, os bichos podiam comer eles, podia fazer tudo isso, não é? E as mulheres ficavam cuidando do fogo para o fogo não apagar, porque era muito difícil, né? Acender o fogo de novo, né? E aí elas ficavam lá, dentro de casa. E os pais iam, então, Juarez, o teu pai fez o que precisava fazer. Seu pai foi lá, não era ausente, seu pai era um trabalhador. É um ponto de vista interessante, né? Um ponto de vista muito interessante. Então, você pode ver o seu pai como um homem ausente ou você pode ver o seu pai como alguém que saiu para prover essa família. Então, meu pai era muito machista, proibia eu e minha mãe de sair de casa, fazer amizade, etc. Hoje, procrastinamos, porque tudo que fazemos parece errado. Ok, então, em todos os lugares que você comprou, Regina, os pontos de vista da sua mãe, será que você procrastina porque você acha que está tudo errado? Ou será que você procrastina porque você segue a sua mãe? E sim, tem homens que são abusivos. E eu não vou falar que não tem. E não é nada disso. Eu tô falando tomar o pai na alma. Não é o companheiro da sua mãe. O marido da sua mãe é marido da sua mãe. O seu pai você toma na alma. Porque metade de você é ele, querendo você ou não. E quando você exclui ele, você exclui metade de você. Olha como é que pode melhorar isso. Então, a gente não entende quando é criança e leva esse sentimento errado a vida toda, né? Com certeza. Gente, quando a gente é criança, a gente acha que os nossos pais saírem de casa para trabalhar é um absurdo, porque eles nos deixam, eles têm solidão, deixam a gente, lá. Mas quando você é adulto, perceba, olha que maravilha, esses pais se sacrificaram, deram a vida para você. Então, quando a mãe é o macho da casa, Nayeli, é aí que tá excluído o masculino, olha lá. E você excluiu também. Daí você vai fazer por ele. E também, provavelmente, você vai ficar como companheiro da sua mãe. Se você ficar como companheira da sua mãe, Nayeli, você fica impedida de ir para as relações. Você está impedida das relações. E daí você não está livre para se relacionar. E se você se relaciona com alguém que também não está. Vai repetindo destinos. A gente busca as pessoas pelas nossas disfuncionalidades. Então você vai buscar alguém que também tem uma disfuncionalidade similar para caber no sistema familiar aí.
É verdade, muito interessante. Depois que te ouvi falando sobre o marido da minha mãe, minha visão sobre o meu pai mudou e passei a ter mais simpatia pela pessoa que foi o meu pai. É lógico, é óbvio. Por quê? Porque a gente sempre se relaciona com o marido da mãe da gente. O marido da mãe da gente não é o nosso pai. O nosso pai é uma outra pessoa, gente. Ele pode ser o marido dela. Imagina, veja o seu marido como é com você e como é com teus filhos. Totalmente diferente. Fui criada somente pelos avós, hoje procrastino. Então, Carla, precisa tomar pai e mãe na alma, meu amor. Por quê? Porque a procrastinação é falta de força para o mundo. Você foi criada pelos avós, não importa. Quem te deu a vida foi teu pai e tua mãe. É só tomar a vida, nem que seja por inteligência, para ter força, porque 50% de você é o pai, 50% de você é a mãe, biológicos, mais a sua evolução, ok? Pois é. Então, as decisões é para quem tá seguro de si, tá dentro de si. Meu pai não era tão presente, mas vejo e honro o seu esforço para manter a casa e a família. Sou grata por isso, mas é verdade, quando a gente cresce, a gente precisa olhar para isso, porque quando gente, eu hoje trabalho que nem uma maluca. Se eu tivesse um filho pequeno, coitado do meu filho, não é? Minha mãe foi muito dura na nossa criação, Juarez, é isso aí. Sem carinho, só na sola da bota, como diz a música. Então, e daí o pai é ausente, mas entenda, Juarez, ela fazia isso porque ela estava braba com teu pai. Porque ela achava que fazia tudo sozinha. Então, entenda, não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu pai, ou seja, a questão do casal, do pai e da mãe dela. Então você pode olhar para sua mãe e dizer, querida mãe, você tem pai, você tem mãe, você tem tudo. Eu deixo você nos braços deles. E eu vou para a vida. Querido pai, você tem mãe, você tem tudo. E eu deixo você nos braços deles. Tomo a vida que vem de vocês e vou para a vida. Vocês são os pais certos para mim. Está tudo certo como está. Quando você faz isso, você não precisa mais querer que o pai morra e nasça outro pai. Porque assim, ó, quando a gente não concorda com alguém, alguém só pode ser o que é. Alguém não pode ser diferente do que é. Por exemplo, a Flávia. Flávia quem é? A Malu. Malu quem é? Entendeu? Eu sou quem sou. Se as pessoas não gostam de mim, elas vão querer que eu morra e nasça novamente, para querer que eu seja do jeito que ela queira para se relacionar comigo. Mas não precisa, né? A gente pode dizer, tá tudo certo, você foi o certo para mim. Como tomar na alma? Eu vou fazer os exercícios no final dessa live. Tem 4 exercícios para fazer no final da live. Tomar na alma, gente, é numa constelação familiar, tá? Uma constelação familiar, você toma pai e mãe na alma e a vida muda, vira uma chave que é uma coisa louca. Por isso que eu amo tanto constelação familiar. Mas hoje aqui, no final dessa live, tem 3 exercícios para tomar pai. Tá? Foi muito bom ouvir isso. Meu pai é muito... meu pai é meu pai. Marido da minha mãe foi marido dela. Né, gente? Muda tudo, né? É assim, ó, que nem o Juarez falou. O Juarez falou que o pai dele vivia fora. Quem falava isso pra ele? A mãe dele. Depois o Juarez, ao longo da live, falou que a mãe dele era muito dura. Tipo, não sei o que lá na bota, tudo na bota, né? Como fala, né? Então, quando a mãe dele era tudo na bota, é porque a mãe dele achava que fazia tudo sozinha. Mas, para que a mãe dele cuidasse dos filhos, quem trazia provento para casa? Regina, tomar a vida é assim, ó. Quando a gente não concorda com o nosso pai e a nossa mãe como eles são, a gente não toma a vida que chegou até nós. É como se a gente não fosse grata pela vida. Por quê? Porque esse homem e essa mulher foram quem deram a vida pra gente. Esses dois deram a vida pra gente. Então, se eu não concordo com eles, eu não tomo a vida.
É assim, é como se alguém chegasse para mim e fosse me dar um presente, né? Eu chego para dar um presente para alguém, mas esse alguém, ele pega o presente, mas ele não toma. Por quê? Ele pega o presente, mas ele não gosta de mim. Então ele vai pegar o presente e vai falar, ai credo, a Solange que me deu, não quero. Então você não toma a vida. Você recebe, mas não toma. Você discute, você, não sei, foi o pai que deu, foi a mãe que deu, mas só, pois é, é tudo isso que ninguém percebe, é tudo isso que ninguém vê, e é tudo isso que as pessoas ficam falando mal das constelações sem saber nem do que se trata. Então, eu sou a caçula e sempre recebi muito amor deles, mas muita proteção, e isso depois me atrapalhou na vida. Sim, Naeli, claro que é. Por quê? Porque a sua mãe e o seu pai transferiram para você o medo que eles tinham do mundo. Eles tinham medo do mundo, eles queriam receber proteção do pai e da mãe deles. Como eles não receberam, eles super protegeram você. Sabe aquela história de dar para os filhos o que eu não recebi, mas na verdade super proteção é quando nós temos medo de ir para o mundo. Então o pai e a mãe tinham medo, e aí eles passaram esse medo para você. Entendeu? A dificuldade era deles, não é sua, Nayeli. Entendeu? Os pais fazem com a gente, por exemplo, eles tinham medo, então eles te protegiam do mundo, porque para eles o mundo era algo difícil, complicado, ruim. Mas quando você toma pai e mãe na alma, você vai para o mundo e o mundo pode ser tranquilo. Por que que o mundo pode ser tranquilo? Porque a vida é feita para mim. E quando meu ponto de vista interessante é que o mundo é um lugar maravilhoso e que eu vou ter tudo que eu mereço desse mundo, só vai acontecer coisa boa para mim. Entende? Porque a vida é feita para mim. Então eu trouxe aqui os exercícios, gente, pra gente tomar pai na alma, não é pai e mãe. Pai, olha lá, bingo, né, Nayeli? Bingo. É isso aí, eles transferem pra gente, né? O medo deles, eles transferem pra gente. Já que você percebeu isso, não é? Agora é tomar pai e mãe na alma e ir pra vida. Parar de ficar na adolescente, parar de olhar pros pais. Por quê? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui, Nayeli. Vamos dizer que aqui tá o pai e a mãe, aqui tá você. A gente, ao invés de ir para a vida e olhar para a nossa vida, quando a gente fica aqui olhando para a vida deles e colocando defeito neles, ou olhando para o quanto eles não são isso, não são, ai, mas é tadinho, mas isso, mas aquilo, você ainda tá preso aqui. Então, quando eu falo o que eu falo, é para ir para embora, é para ir para a vida. Então, quando eu faço o que eu faço, é para eu ir para a vida, é para eu me liberar. Quando eu tomo pai e mãe na alma e vou para a vida, eu vou preenchida. E aí a minha vida é só alegria. Agora, quando eu fico aqui ainda querendo algo deles, reivindicando algo deles, eu estou presa, olhando para trás na minha vida. Então eu não tomei a vida. Entenderam o que é tomar a vida? Alguém me falou sobre o que é tomar a vida. Entenderam o que é tomar a vida? Quem me perguntou? Tomar a vida é, quando eu tomo a vida, eu cresci e eu olho para a vida deles. E vejo que a vida deles não vamos dizer assim, que eles não são o que eu gostaria que eles fossem. Mas whatever, tá tranquilo. São os pais certos para mim. A vida que vocês me deram me basta. O resto eu faço por mim. Gratidão pela vida, papai. Gratidão pela vida, mamãe. Eu tomo a vida e faço dela algo extraordinário em homenagem a vocês. E aí eu vou. Agora eu posso crescer. Agora eu posso crescer. E dessa forma eu vou para a minha vida preenchido. Aí eu tomei a vida e faço algo de bom com ela. Faz sentido? Então vamos lá os exercícios? Vamos lá. Então eu trouxe alguns exercícios aqui pra gente tomar pai e mãe na alma.
Vou aí olhar para isso, com certeza, preciso muito ir para a vida urgente. Exato, exato, gente, quando eu fiz esse movimento para mim, minha vida mudou da água para o vinho, daí eu pude crescer. Enquanto a gente ainda fica lá preso, olhando para a vida dos pais, querendo que eles façam do nosso jeito, a gente não tá livre para ir para nossa vida. A gente não tá livre para se relacionar. A gente não tá livre para fazer dinheiro. A gente tá parado aqui e a gente quer que o dinheiro venha até nós. A gente não vai até o dinheiro porque a gente tá preso nos nossos pais. A gente não vai até o sucesso. A gente quer que o sucesso venha até nós. A gente quer que o dinheiro venha até nós. Porque você está preso aqui. Quando você libera daqui e vai, você pode ir em direção ao dinheiro, você pode ir em direção ao sucesso, você pode ir em direção aos relacionamentos, você pode ir para a sua vida. É dessa forma que a gente toma a vida. E é assim, porque enquanto a gente espera que as coisas venham até nós, não vem. O dinheiro é grande, o dinheiro não vai vir até você. O sucesso é grande, não vai vir até você. Opa, travou, gente? Travou mesmo aí? Travou? Então, não dá para o dinheiro vir até você. Não dá para o sucesso vir até você. É você que tem que ir. É você que tem que ir para o sucesso. É você que tem que ir para a vida. É você que tem que ir para buscar as coisas que você quer. Quando você não busca o que você quer, e você fica esperando e as coisas não vêm, você fica preso lá no seu pai e na sua mãe. Olha lá. Então vamos lá? Vamos usar os exercícios? Então, para sair da criança e tomar força do adulto saudável e ir para a vida, como é que eu faço? Então, a gente vai fazer aqui. Primeiro, essas frases têm poder para liberar você para a vida e te ajudar a crescer. Olha lá. Então, elas vão ajudar você a encerrar os ciclos e a seguir adiante. Lembra que eu falei agora há pouco? Encerra o ciclo aqui e vai para a vida. Olha que legal. E para de ser criança. Agora você pode crescer, não é? Então, respire fundo, feche os olhos. Se conecte com o seu corpo, com o seu sentimento mais profundo e verdadeiro, com o seu coração. Então, agora eu vou falar a frase para quem tem medo de ser imperfeita, medo de errar, vergonha de se expor. Então, respira, fecha os olhos e fique aí. Quem gosta de se comparar, tem medo de se expor, tem medo de errar, tem medo de ser imperfeita. Então, conecte com o seu coração. Coloque o seu pai na sua frente e diga para ele: Pai, eu cresci. Me olhe com bons olhos quando eu for apenas eu. Mesmo que isso te decepcione. De novo, Pai, eu cresci. Me olhe com bons olhos quando eu for apenas eu. Mesmo que isso te decepcione. Agora eu vou. Gratidão pela vida. A vida basta. O resto eu faço por mim. Veja você deixando seu pai e indo para a sua vida. Veja você podendo crescer e veja como isso fica dentro de você. Agora, gente, para quem procrastina, tem falta de força, de finalização, quem tem dificuldade de finalizar as coisas. Quem procrastina, agora você respira, se conecte com o seu coração, coloque o seu pai na sua frente e diga: eu te libero. Você é o pai certo para mim. Libero você das minhas expectativas e me libero das suas.
Agora eu deixo você em paz. Agora eu vou para minha vida. Novamente, para quem procrastina, tem falta de força, de finalização na vida, você diz: querido papai, eu te libero. Você é o pai certo para mim. Gratidão pela vida. A vida basta. Eu libero você das minhas expectativas e me libero das suas. Agora eu deixo você em paz. Agora, para quem tem falta de foco, tem falta de coragem, medo de se posicionar, olhar para a situação, para pessoas com a qual está tendo dificuldade. Vamos lá? Então você põe essa questão aí na sua frente e você coloca o seu pai atrás de você e você diz: eu tenho pai. Veja seu pai atrás de você, com a mão depositada suavemente no seu ombro direito e diga: eu tenho pai. E vá tomando a força do seu pai. E daí coloque aquilo ou aquela pessoa na sua frente, porque aí você consegue se posicionar. Eu tenho pai e agora eu tomo a força do masculino que vem do meu pai. E aí você consegue se posicionar e pôr limite nas pessoas. Que a dificuldade de pôr limite vem daí, da falta de pai na alma, né? Agora, quem vive cansada e carrega o mundo nas costas, imagine-se diante do pai e diga de coração: querido papai, eu me rendo. Aqui você é o grande e eu sou apenas a pequena. Você dá conta. Aqui sou só a filha. Então, para quem vive cansada de carregar o mundo nas costas, imagine diante do pai e diga no coração: eu me rendo, papai. Você é o grande aqui. Você dá conta disso. Eu sou apenas a filha, sou apenas a pequena. E eu volto para o meu lugar. E aí, devagarzinho vão abrindo os olhos. Gostaram do exercício? Como vocês se sentiram, gente? Conseguiram sentir? Conseguiram? Conta pra mim. Então, se essa live fez sentido para você, gente, curta, comente, compartilhe a live, tá? Aproveita e me diz qual que é o tema que vocês gostariam que eu falasse, para eu fazer lives para vocês. A vida é feita para nós, né? Se você sentiu que tem alguém aí que você conhece que está passando dificuldades nos relacionamentos e precisa olhar para isso, já encaminha lá para a pessoa, né? Foi maravilhoso, né, gente? Que legal! Uhul! Todo mundo se deu super bem com o exercício. Ah, que legal! Então, gente, essa live, olha que legal, essa live, ela fica aqui só até amanhã. Amanhã ela vai para o meu YouTube, Solange Baroncelli. E quem assiste no YouTube,
Lá se inscreve, curta, comenta o conteúdo, não é? Para entregar para mais gente. Então, vai ficar gravada, mas vai ficar lá no YouTube, tá bom? Um beijo grande. Vocês querem... Ah, o tema Tomar a Mãe? Ok. Acho que já tem vídeo de Tomar a Mãe lá no YouTube. Dá uma olhadinha lá, Nayeli. E venha conhecer meu trabalho, quem é aqui de Curitiba, tá bom? Gratidão por ter estado comigo aqui e se transformando mais uma vez. Fiquem com Deus, um beijo enorme. Gratidão. Beijo. Até a semana que vem, 13 horas. Tchau. Meus amores, beijo. Tchau.